Olá pessoal, sou Juliana Fernandes, gerente operacional da MG Contécnica, especialista em imposto de renda. Hoje nós vamos falar um pouquinho das novidades que tivemos no programa do Imposto de Renda 2018. Alimentandos. Essa ficha é para quem paga a pensão alimentícia. Então, a relação com aquela pessoa, na verdade, ela não é um dependente, ela é um alimentando. O processo aqui é muito parecido com o da ficha de dependentes. Então, vai fazer a inclusão clicando no novo, escolhe aonde reside esse alimentando, se é no Brasil ou no exterior, vai informar o número do CPF, a data de nascimento dele e informar o nome. Ok, o programa já gravou essa informação. A próxima ficha que nós temos são rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Essa ficha é dividida em duas fichas, rendimentos do titular e rendimentos do dependente. As informações são praticamente as mesmas. Para fazer a inclusão, clicar então no botão novo, informar o CNPJ da fonte pagadora, o nome, e aí você vai preencher de acordo com o informe de rendimento que a empresa lhe forneceu. O prazo para envio dos informes de rendimento se encerrou no dia 28 de fevereiro. Então aqui você vai informar todos os rendimentos que você tem. Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, as deduções que houveram lá no informe, que no caso contribuição da Previdência Oficial, o INSS, o imposto que foi retido na fonte, seu 13º e o imposto de renda retido sobre o 13º. Uma informação importante aqui é não somar o imposto retido do 13º com o imposto retido dos salários. Essa informação ela já vem separada no informe de rendimento, então é muito importante você respeitar de acordo com o que foi informado no informe de rendimento pela empresa, que essa é uma informação que a empresa encaminha para a Receita Federal através da DIRF. Então, se houver alguma divergência de informação em relação ao que a empresa informou, em relação ao que você está preenchendo na declaração, você pode ser levado a cair na malha fina por conta dessa divergência. Incluídas as informações, você vai clicar no OK, o programa automaticamente vai salvar essas informações. A próxima ficha, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Nós temos aqui, então, rendimentos do trabalho não assalariados e outras informações. Essa primeira parte, que seria o rendimento do trabalho não assalariado, você pode incluir ela manualmente ou fazer a importação através do programa auxiliar de livro caixa. Então, aqui em outras informações, no caso se você for preencher manualmente, você tem a opção de aluguéis, outros, rendimentos do exterior e para quem faz o controle do livro caixa, no caso profissionais autônomos, tem também a parte das deduções. Então, quanto foi recolhido de previdência, o abatimento pelos dependentes, pensão alimentícia, as despesas do livro caixa e o que já foi recolhido anteriormente de carnê-leão. Para importar os dados, você clica no botãozinho Importar dados ou preencher manualmente, como nós demonstramos. Para os dependentes, a ficha é basicamente a mesma. Então, você vai selecionar qual é o dependente a que se refere esse rendimento. Pode fazer a importação, no caso de um dependente que tenha atividade de autônomo, ou digitar manualmente, assim como nós fizemos para o titular. Uma questão muito importante em relação aos dependentes é que se você considera a pessoa como dependente na sua declaração, você também é obrigado a informar todos os rendimentos daquele dependente e os bens, identificando o que se refere a ele. Então, é como se fosse praticamente duas declarações em uma só. Muitas pessoas, às vezes, caem na malha fina por incluir o dependente, mas não incluir sua fonte de renda. Principalmente quando são filhos que estão em idade de menor aprendiz, estágio. O rendimento é pequeno, não vou informar. Você tem que informar, porque senão pode haver uma divergência no valor dos rendimentos e você ser chamado para prestar esclarecimentos. Importante falar que caso você verifique que a sua declaração não foi processada e que ela ficou retida em malha fina, que se você verificar qualquer inconsistência nos dados, omissão ou erro no preenchimento, você pode fazer a retificação da declaração em até 5 anos, desde que a Receita não tenha iniciado nenhum procedimento de ofício. Próxima ficha, rendimentos isentos e não tributáveis. Nessa ficha, para inclusão de informações, botão novo,
Nós vamos selecionar o tipo de rendimento. Então, temos aqui vários códigos. O exemplo que eu vou usar é lucros e dividendos. Para quem é sócio de empresa, é uma ficha bastante utilizada. O tipo de beneficiário desse rendimento, que pode ser o titular ou seu dependente. Ele já vai trazer a identificação desse beneficiário. Você vai informar o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora e o valor. Havendo mais de um tipo de rendimento isento ou não tributável, clicar no botão novo e fazer uma nova inclusão nessa ficha. A próxima ficha, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. É uma ficha bem parecida com a rendimentos isentos e não tributáveis. Para inclusão, botão novo, seleciona o tipo de rendimento. Então, nós temos aqui rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação no lucros ou outros. Então, nós vamos informar aqui como se fosse um rendimento de aplicação financeira. Novamente, o tipo de beneficiário do rendimento, que pode ser o titular ou o dependente, o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora. Como já foi cadastrado numa ficha anterior, então o programa, a partir do momento que você colocar o CNPJ, ele já vai trazer a razão social. E o valor. Após a inclusão do valor, ok, o programa automaticamente vai gravar as informações. Aqui, no exemplo que nós usamos, aplicações financeiras, você vai extrair essas informações do informe financeiro que o banco ou a corretora de valores vai emitir para você. Importante, estamos num momento de sustentabilidade, então muitas organizações elas já não liberam mais o informe em papel, não usam mais enviar pelo correio. Então, os meios que você pode utilizar para a emissão desse informe seria através do Internet Banking ou site da corretora, com os seus dados de conta, código de acesso, a emissão através de caixas eletrônicos ou solicitar diretamente na agência. Nessa época, devido à procura por essas informações, então eles costumam deixar isso bem avisado, um alerta assim, logo na primeira tela, na página inicial. Mesmo quando você vai até o caixa eletrônico, tem lá um banner piscando, então é fácil localização. Imposto com exigibilidade suspensa, não é uma ficha muito comum de ser usada, mas tem algumas situações diferenciadas em que você tem que preenchê-la. Então, da mesma forma que as outras, vai informar o CPF ou CNPJ da fonte pagadora, a razão social, o nome da fonte pagadora, os rendimentos tributáveis que tiveram a exigibilidade suspensa e se houve algum depósito judicial do valor do imposto. Ok, ele vai gravar a ficha. Rendimentos recebidos acumuladamente, a próxima ficha. Novamente, ele identifica separado os rendimentos do titular e o rendimento dos dependentes. Para a inclusão das informações, assim como as demais fichas, botão novo, novamente, CNPJ, razão social, os rendimentos recebidos, a contribuição previdenciária oficial que incidiu sobre esses rendimentos, se houve pensão alimentícia, o imposto que foi retido na fonte, o mês do recebimento, a quantidade de meses e automaticamente ele vai calcular o valor do imposto devido. Nessa ficha você tem a opção de escolher qual tipo de tributação, que pode ser pelo ajuste anual ou pela exclusiva na fonte. Então é importante que você preencha a declaração, observe como vai ficar o valor do imposto através do quadro comparativo e ver qual é a opção mais vantajosa. Então, ajuste anual, clica na opção, ou exclusiva na fonte, clica na opção. Ok, ele vai gravar a ficha automaticamente. Imposto pago ou retido é uma ficha que ela basicamente é uma ficha de transporte. Nós só temos aqui dois campos que podem ser preenchidos manualmente, que seria o imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes, e a diferença a ser recolhida para cálculo do imposto, observando aqui os limites legais. Todos os demais campos são campos de transporte, então eles já foram preenchidos em fichas anteriores ou importados do programa auxiliar correspondente. Pagamentos efetuados. Nessa ficha vão ser informadas as deduções que vão ser utilizadas na apuração do imposto.
Assim como as demais, clicar no botão novo, escolher o código que identifica qual seria essa despesa. Então, são vários os códigos: instrução no Brasil, instrução no exterior, médicos, dentistas, psicólogos, clínicas. Pensão alimentícia também é informado nessa ficha. Previdência complementar, planos de saúde. Então, nós vamos escolher aqui o que melhor identifica a despesa que nós vamos lançar. Identificar se essa despesa é do titular, dependente ou alimentando. E entrar com os dados do profissional que prestou o serviço. CPF, o nome do profissional, o valor pago. E nós temos um campo extra aqui, que seria a parcela não dedutível ou valor reembolsado. Despesas médicas é um tipo de despesa que ela tem que ter uma atenção maior do contribuinte. Ela é o único tipo de despesa que é 100% dedutível. Antigamente, se utilizava muito desse tipo de despesa para conseguir restituir mais ou pagar um pouco menos de imposto. Hoje a Receita Federal já faz o cruzamento de dados através de uma obrigação que os planos de saúde, hospitais, clínicas entregam para a Receita Federal, que se chama DMED. Então, através do cruzamento de dados, hoje em dia já é muito afinado isso, né, com os sistemas da Receita Federal. Eles estão evoluindo cada vez mais em relação a isso. Então, se você tem uma despesa que não consegue comprovar, é melhor que você não lance para não correr o risco de cair na malha fina. Ficar atento com esse campo da parcela não dedutível, principalmente para quem faz reembolsos, né, do plano de saúde, porque o valor que você tem da despesa menos o valor reembolsado é o valor que você vai poder utilizar como dedução na apuração do seu imposto, né? Uma vez que você informar só o valor pago e não informar o valor reembolsado, você também está sujeito a cair na malha fina por divergência de informações. Como as demais fichas, você vai clicar em OK, o programa já gravar a informação.